E lá na ADUSP, né, que é o sindicato lá dos professores da USP, né, dos servidores da USP, agora que eles acordaram, porque o Ricardo foi perseguido, e quando o Ricardo foi perseguido, o Ricardo teve o salário diminuído em 85%. Quanto é que tu ganha hoje lá na USP, Ricardo? Eu ganhava 1.600, né? E aí a USP cortou 100% depois que acabou a eleição. Eu já escrevi ofício para a diretora da FEFELET, ela continua querendo descumprir a ordem judicial. Hoje eles estão depositando R$700. Essa semana eu vou escrever uma carta agora para o reitor da Universidade de São Paulo, para também tomar providências. Se ele não tomar, eu vou escrever para o Dória, certo? Porque a nível é assim, chefe de departamento, diretora, reitor. Não deu, vou para o Dória. O senhor vai tomar providências do descumprimento da ordem judicial? Então, é isso. Agora, o mais interessante, já que a doutora Camila entrou nesse assunto, é que um outro professor também aconteceu a mesma coisa e o salário dele foi reduzido só 30%. Deixa eu explicar aqui, tá? Porque eu conheço o caso jurídico do Ricardo. O Ricardo era um professor com dedicação exclusiva. O Ricardo tem doutorado, né? E, estava fazendo pós-doutorado, ou seja, ser um livre docente. Livre docência, não é pós. Livre docência é o último da carreira. Ó, mais ainda. Então, era livre docência. As caixas da pesquisa do Ricardo foram devolvidas a ele lacradas, sequer foram abertas, e reprovaram o Ricardo na livre docência. Eles nem abriram as caixas, elas voltaram lacradas, porque o Ricardo já sofria a essa altura uma perseguição, né? Exatamente como a do Weintraub, né, o ministro da Educação, por isso que ele tem tanta raiva das universidades, tá? E tudo mais. Então, assim, aí o que aconteceu? O Ricardo passou por um processo administrativo, e neste processo administrativo, tu ganhava quanto, Ricardo? R$10.000, mais ou menos, né? Isso, é o bruto, né? O bruto, R$10.000. É o que um professor com doutorado recebe nas universidades brasileiras, em média. O Ricardo caiu de R$10.000 para bruto uns R$2.200. Não é processo administrativo, na verdade é a avaliação feita pelos pares. Os pares são esses aí que vocês viram, né? Então, exatamente. Então, exatamente, não é nem processo administrativo. Ele foi avaliado. Instituíram uma avaliação e decidiram que o Ricardo não tinha condições de continuar num regime de dedicação exclusiva, no regime integral. Passaram ele para um regime parcial. Com a passagem desse regime parcial, o salário do Ricardo caiu de 10 mil para R$2.200. Isso assim, de um mês para o outro. Tá? Aí você me pergunta assim, tá, mas isso já era previsto? Não. E agora, quando os outros coleguinhas que aplaudiram quando fizeram com o Ricardo estão passando pela mesma coisa, agora o sindicato resolveu agir. Agora o sindicato resolveu ver que, opa, isso aí é um absurdo. Então, assim, o cara só pode ganhar R$10.000, o cara com doutorado e tudo mais, se ele der não sei quantas aulas, se ele tiver não sei quantos mil artigos publicados por ano, se ele tiver não sei quantas citações. Entenderam? Só que agora eles estão discutindo dentro da USP como avaliar. Só que se eles não sabem agora como avaliar, em 2019, como é que em 2017 cortaram o salário do Ricardo? Vocês estão entendendo? Agora, eles não sabem agora, estão discutindo agora como é que eles vão avaliar. Só que o Ricardo, ele já avaliou com base em critérios que não estavam estabelecidos. Então, quando eu tomei conhecimento, eu e o Ricardo, eu entrei em contato com o Ricardo, foi justamente na época que eu tomei conhecimento. E aí, como eu sou muito desconfiada, eu fui lá no site da Transparência da USP olhar. E quando eu vi que era real o que estava acontecendo com o Ricardo, por isso que eu digo, se você duvida, vai lá e olha no site. Tá lá. Tá lá, alguém está perguntando, não acredito, R$1.600. Sim, R$1.600. É isso. O Ricardo hoje recebe menos, porque ainda tem mais uma pendenga, né, da USP com o banco, que o banco pega o dinheiro dele, tá, um rolo. Tem uma ordem judicial, é a USP descumpre. Então, o Ricardo é um professor com doutorado, é um doutor no Brasil, ganhando R$1.600. Certo? Isso quando não vem olerite zero, né, Ricardo? Vieram 4 meses de olerite R$0, pessoal. Eu nunca vi isso na história do planeta Terra. Qual é o seu salário? R$0. Então, até que eu mandei um ofício para a diretora da FEFELET se a universidade era conivente com o trabalho escravo. Está escrito no ofício, e eu protocolei. Mandei esse ofício, inclusive, para um deputado estadual aqui do PSL em São Paulo. E aí a gente vai falar o seguinte: o Ricardo foi avaliado pelos pares.
Quem são os pares do Ricardo? Os pares do Ricardo são alguns desses que estavam lá no Senado. Não, colegas, né? Colegas intimamente ligados, né? Exato. Então, assim, qual a isenção, qual a imparcialidade? Imparcialidade, que em direito administrativo tem um nome que se chama impessoalidade. Aquilo que eu sempre digo aqui no direito no Brasil. Os atos administrativos devem obrigatoriamente seguir a critérios, a requisitos. Um deles é a impessoalidade. Por isso que eu bato tanto nisso. Vocês viram, gente? Porque isso é uma garantia para os cidadãos, para que os cidadãos não sejam perseguidos em quaisquer esferas. Por isso que todo mundo fica bravo aqui comigo, né? Quando eu venho bater, inclusive, contra o governo, às vezes, que faz umas cacacas no nosso governo. Eu bato sim, porque eu exijo que a gente não pode ter 2 pesos em 2 medidas. Nós temos que agir e os atos administrativos devem ser impessoais. Então, me diz o seguinte, como que pessoas que discordam frontalmente, que fazem insinuações grosseiras, que insinuam que o Ricardo e o Molion são financiados por agropecuaristas ou coisa do tipo, ou por interesses escusos, podem avaliar o Ricardo? Não podem. Não podem porque essas pessoas, elas têm um problema pessoal com aquele cidadão. Então, elas não têm a devida isenção para julgar uma causa. É a mesma coisa. O seu cunhado é juiz, você não se dá com seu cunhado cai uma causa sua lá para o seu cunhado julgar. Ele pode julgar? Não, porque ele é cunhado e também porque ele não se dá bem com você. Você brigou com alguém na rua, ou tem uma briga com alguém desde a época de colégio, ele se tornou juiz, ele pode ser juiz no teu caso? Não, não pode. Por quê? Porque ele não goza de isenção, ele não é imparcial. Entenderam? O Ricardo foi avaliado academicamente por essas pessoas. Certo? Tem situações no salário, na banca de livre docência da qual foi completamente roubado e também de uma outra coisa que aconteceu lá dentro. Ainda nós vamos abrir aquele cofre, aquela caixa preta lá. Entenderam? Então, é isso que acontece. Então, para vocês verem o tamanho e como as universidades brasileiras se portam de maneira mafiosa. E pior, agora nós pedimos as atas das reuniões de departamento, né, Ricardo? Sim, sim. Por enquanto, o Ricardo pediu sozinho, nós pedimos com base numa legislação específica, e as atas ainda não foram entregues. E aí nós soubemos o que, Ricardo? Que não tem ata de reunião de departamento, é isso mesmo? Exato, inclusive, não, de departamento tem, mas de outras comissões que tem lá dentro, que contam como horário de currículo, não. Estranho, né? Tá, então assim, como é que elas contam como horário de currículo se elas não têm ata, gente? Vocês estão entendendo? O contribuinte está pagando hora de currículo para uma coisa que não é comprovada, porque não tem nem ata desse negócio. Então, assim, são essas pessoas que se acham os doutores brasileiros. São essas pessoas que se acham, né, os grandes produtores acadêmicos brasileiros. Gente que não faz ata de reunião de departamento ou de reunião de conselho. Vocês estão entendendo com o que a gente está lidando? Bom, voltando aqui, Ricardo, para a nossa apresentação lá do Senado, que já é quase meia-noite, né? Hoje, sexta-feira, a gente devia estar na balada, mas a gente está aqui. Eu só queria mostrar uma coisa, Camila, que esse aqui é o meu doutorado, eles são em 2 volumes de tanto que eu trabalhei, tá? Diferentemente de todos os outros senhores, eu não precisei de ajuda para terminar doutorado e não usei nem 4 nem 5 anos. Então, eu economizei dinheiro público porque eu fiz o meu doutorado em 2 anos. Tá? Então tá aqui para os senhores, tá para baixar, aliás, meu doutorado já foi baixado mais de 4, 5 mil vezes na internet, só no site do Fake Climate. Tá? Então vocês podem ver que trabalho é isso aqui, e não é porque é volume, não, é porque tem que escrever muita coisa, tem que analisar muitos dados, eu tinha uma metodologia extremamente difícil e eu sou caprichoso, vocês podem ver que eu sou caprichoso, tá? Toda a edição do trabalho feito. E assim foi, a Livre Docência tem 3 volumes, né? Todas as páginas, todos os gráficos, tudo isso aqui tem que ser analisado. Então, eu quero mostrar para você que está nos assistindo que eu usei o seu dinheiro público. E eu usei de forma bem decente. Olha só, olha a primosia dos trabalhos. Você pode baixar meu trabalho se você tiver curiosidade de ver, de conhecer como é que foi a climatologia de 5 anos de ciclones da Antártida. Vai ser divertido, tá? Bia Cristina, sim, qualquer um pode ter acesso ao doutorado do Ricardo. Tem uma página que é o Fake Climate,
e lá você pode baixar, né, Ricardo? Isso, o Fake Climate que escreve, né, o Climate, vai na parte acadêmicos e não só, na parte acadêmicos, Antártica, pesquisa Antártica, porque a gente separou a minha, porque eu dei continuidade na minha pesquisa. E foi mais interessante porque o Paulo Artacho pode fazer continuidade da pesquisa dele, que ele só falou de aerosóis desde que nasceu até o dia que ele vai morrer, ele vai falar disso. E eu não podia, eles ficavam me acusando que eu estava repetindo o meu mestrado, o meu doutorado. Gente, que vergonha, eu tenho vergonha de vocês, eu tenho realmente vergonha das coisas que vocês fazem.